Bom, nessa segunda parte da aula da prática de estatística, a gente vai começar a fazer hipóteses, né? A partir daqueles 40 amostras a gente pesou. A gente vai fazer hipótese para um lote agora de 1,3 milhões de unidades, né? Então, essa é a grande vantagem agora da estatística, né? Que talvez um grupo pequeno de amostras eu consiga fazer inferições numa população bem maior, né? Caso essa pequena população que eu analisei, né, seja representativo, né, e no caso aí a minha população obedeça uma distribuição normal, tá? Então vamos lá para o Excel, né? Primeira pergunta é quantos comprimidos estão fora da especificação em peso com mais ou menos 5%, né? E depois no segundo momento com 10%, tá? Então depois a gente volta para ver esse lote aqui. Então o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que achar, né, a posição nessa minha curva, né, que condiza com os 5% de variação, tá? Então como é que eu vou fazer isso? Vou utilizar aqui a equação de Z, onde xi vai ser o meu peso né, do meu comprimido menos 5%, certo? Então ele vai perder uma massa ele vai estar 5% menor do que a média, né? Ou mais 5%, tanto faz. Tá? Lembrando que a nossa curva na tabela lá, ela é só metade da curva, né? Porque a curva é simétrica, certo? Então pode ser um comprimido com 105% de massa ou um comprimido com 95% de massa, tá? Da massa média. Menos a massa média dividido pelo desvio padrão, tá? Vamos calcular aqui, vamos abrir Excel e vamos fazer então. Então, digitar aqui xi a 5%, tá? Vai ser igual a abrir uma função, né? Vai ser a média vezes 1,05. Ok? Deu 28,49 então de massa, né? 0,2849 gramas, tá? Esse é o meu xi, 5%. Vamos criar também um xi com 10% além, né, da minha massa. Então aqui é a mesma coisa, tá? Vou pegar lá a minha média, né? Não. E fazer vezes 1,1. Tá? Então aqui temos um xi com 10%. Agora, o referente aqui, vamos calcular o Z, né? Certo? Que é o valor normalizado em relação ao desvio padrão. Então, pela fórmula, é o valor de xi, abre parênteses, menos a minha média, que está aqui, dividido pelo desvio padrão. Tá? Então, quando a variação de peso for de 5%, o meu ZI vai ser 1,08. Mesma coisa aqui. Vou copiar a fórmula, editar ela, né? Vai ser igual, então, a esse valor, menos a média, dividido por 7. É 7. Tá? Então aí já o Z vai ser de 2, certo? Então na minha curva lá, lembrando, né, que a gente fez o histograma na aula anterior, na parte anterior, e o histograma que a gente teve foi isso aqui, né? Tá? Bom, então aqui o Z, temos o Z, né? Achamos o Z, a gente vai lá na tabela agora. Então o primeiro Z de 5% é de 1,080. Então vamos pegar aqui a apostila. Então com o Z 1,080.
0,8, né? Então está mais ou menos aqui. Vamos pegar esse valor aqui, tá? Então a área dele é 0,3643, certo? Então, vamos anotar esse valor, né? 0,3643. Arredondei ele para 1,1, certo? Então a área a 5% vai ser igual os comprimidos, né, além de 5% da massa, tá? Ou seja, vai ser de peso médio de 95 a 105. Essa área, então, deu 0,3643 vezes 2. Por que vezes 2? Porque a nossa equação, a nossa tabela referente é só uma meia curva. Então isso aqui, ó, corresponde a 72,86% do lote, tá? Olha qual que é o tamanho do lote. A gente viu as unidades lá, né? Então, 1,6 exponencial na 6, né, é igual a 100%, tá? Vou fazer regra de 3 aqui. 72,86, tá? Na verdade, 100% menos 72. Então, 27,14%, tá? Aqui vai ser x. Então, nossa regra de 3, né? X vai ser igual a 1.000.6, confere, 1,3, corrigindo lá. Tá? Então, nesse parâmetro aqui, né, nós teremos 352 unidades, 352 mil unidades estão fora da especificação de 5% da variação da massa, ou seja, estão com uma massa menor do que entre 95 e 105, tá? Então esse número aqui corresponde, né, a comprimidos com massa maior do que 105%, certo? E mais comprimidos com massa menor do que 95% da massa, certo? Para o nosso Z10, então que estão além, né? Quando os comprimidos estão além, vai ser um número menor, evidentemente. Quanto mais a gente se aproximar da extremidade da curva, menor vai ser a quantidade de unidades que estarão fora, tá? Então aqui a gente vai calcular novamente, né? Então, na área que está a 10%, vai ser igual a Z igual a 2,16, lá na apostila, 2,16. Então vai estar entre aqui 2,2, uma área de 0,4861, tá? Então 2,16, 0,4861. Então aqui 0,48 61 vezes 2. Tá? 97% está dentro dessa faixa, certo? Então, a gente tem aqui
a relação, né? Tá? Então, somente 2,78% estão além dessa faixa. Tá? Agora a mesma coisa, né? Então, 1,3 exponencial na 6, 1,3 milhões de lotes, correspondem a 100%. 2,78 corresponde a x. X é igual a 1,3 milhões vezes 2 dividido por 100. Tá? Vamos colocar aqui no geral. Então, somente 36.140 de 1.300.000 unidades, tá? Estão fora da especificação, certo? Então, 2% da formulação que a gente estudou, 2,78%, tá? Estão ou com um peso menor do que 10%, ou um peso maior do que 10% da média. Tá? Na próxima etapa, a gente vai calcular o intervalo de confiança. Ele é utilizado para a gente ter uma margem com uma certa nível de confiança do valor nominal de alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, eu digo que o comprimido de ibuprofeno é 200 miligramas. Tá? Se a gente achar 202 num teste experimental, né, esse valor está dentro, né? E se achar 208, está dentro também? E 215, será que também vai estar? Então, quando a gente, na metodologia científica, quando eu expresso alguma coisa, eu tenho que ter um intervalo de confiança desse valor. Tá? Quanto maior esse intervalo de confiança, maior vai ser o número de valores, né, então, por exemplo, um intervalo de confiança de 99, eu vou alargar bastante a minha curva normal para que muitos valores caiam dentro. Então vai ser, quanto maior esse meu intervalo de confiança, maior o valor aqui que vai estar no operador da média. Tá? E o contrário, né? Quando for um intervalo de confiança de 90%, né, 95%, eu vou ter um valor mais restrito, certo? Um valor menor. Geralmente a gente usa 95%. Tá? Então, se esse meu intervalo, se eu tiver, por exemplo, achei 215 miligramas de teor, né, e aqui está falando, no meu intervalo de confiança, foi obtido que 95% dos meus valores estão a 200, mais ou menos 2 miligramas, né, com certeza esse meu valor de 8 está fora, né, ou o meu método está errado ou a formulação está errada. Né? Então o intervalo de confiança serve para esse valor, para expressar o teu resultado com uma certa confiança. Algumas vezes vocês vão ver, né, que é colocado um desvio padrão aqui, em vez desse cálculo, se coloca um único desvio padrão. Está errado isso, né? Então, se for em termos de intervalo de confiança, tem que calcular o T, é o valor de T de student, né, que leva, então, em consideração a amostragem, o número de amostras que foi obtido, o seu desvio padrão S dividido pelo número de amostras. Tá? Vamos ver como é que a gente calcula isso? Então, primeiro, a gente vamos ver como é que calcula aqui, como é que acha o valor de T. Tá? Então, na tabela 5, a gente tem aqui o número de graus de liberdade, né? Nós temos 40 amostras, então é 39. Tá? 40 menos 1. Como não tenho 40 aqui, a gente vai pegar, como não tenho 39 aqui, nós vamos pegar o valor de 40. Tá? 40 para o intervalo de confiança de 95. Então, o nosso valor de T crítico, né, é 2.021 nesse nosso conjunto de amostras. Tá? Você vê quanto maior eu pego,
Se eu quiser 99,9% de confiança, esse meu valor quase que dobra, tá? Para pegar uma gaussiana, né, um maior número de amostras, tá? Então, aí é só aplicar a formulazinha lá. Intervalo de confiança, tá? A 95%. O calculado que a gente teve é 2,021. O experimental a gente vai calcular agora, tá? Então vai ser igual. Como é que é a fórmula mesmo? Então, o T, né, calculado, vezes o desvio padrão da nossa população, tá aqui nessa fórmula, tá? Dividido por raiz. Você abrir aqui a fórmula, raiz de 40, tá? Então esse é o nosso intervalo de confiança a 95%, tá? Então, a forma de expressar é a nossa média, 0,2714, tá ali, tá? Mais ou menos 0,004, tá? Essa é a nossa... Aqui tem 3 casas, né? Então aqui eu devo arredondar isso aqui, ó, para 3 casas também. Então é 271 mais ou menos 0,004 a 95%, certo? Esse é o meu intervalo de confiança, então, do meu conjunto de dados. Agora, na próxima parte, a gente vai fazer, então, a significância estatística.